Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, capítulo 42. Ontem nós lemos alguns versículos e o Senhor continuou falando ao meu coração com relação a essa palavra do livro de Jó, mas eu quero ler aqui a partir do versículo 7, que diz o seguinte: depois que o Senhor terminou de falar com Jó, ele diz para Elifaz e Temã: estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Por isso peguem 7 novilhos, 7 carneiros, levem os animais ao meu servo Jó e ofereçam os holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Isofá e Naamá fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Todos os seus irmãos e suas irmãs, seus amigos e de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele, e cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. E o Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida mais do que da primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, e Deus deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Bom, é interessante essa história, essa passagem do Jó, porque no lugar aonde Jó mais sofreu, no lugar aonde ele mais foi atingido nas suas tribulações, foi o lugar que Deus honrou a vida dele. As provações, as adversidades na vida de um filho de Deus, de uma pessoa chamada pelo Senhor, elas não são em vão. A Bíblia nos mostra isso em vários lugares, onde pessoas que eram de Deus, pessoas que serviam ao Senhor, foram provadas ao extremo. Mas aquela luta, aquela adversidade, aquela perda, aquela dor se transformou em honra para a vida daquela pessoa. Porque o lugar aonde a gente passa pela humilhação, o lugar aonde é o lugar da dor, o lugar aonde é o lugar da ferida, o lugar onde foi o lugar do choro, aonde é o lugar das lágrimas, será o lugar aonde Deus fará a gente cantar. Será o lugar onde Deus fará, nos honrará, será o lugar onde Deus vai levantar a nossa cabeça. Como diz o salmista Davi: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará com alegria, trazendo os seus molhos, trazendo a sua colheita. Não existe de maneira nenhuma a dor, a aflição. Deus não permite a aflição, a dor na vida de um filho seu, de um servo seu, de uma pessoa que crê em seu nome, que se entregou para ele, porque servir a Deus não é só falar que serve a Deus. Você precisa entregar a sua vida para ele. Você precisa colocar a sua vida à disposição dele. Servir a Deus é ser dele. Como diz a palavra: eu sou do meu amado é meu. E o próprio Deus diz que nós somos a sua propriedade peculiar, a sua propriedade especial, a sua propriedade particular. Então eu sou dele e ele é meu, ele me pertence. O Jó, ele passou por muitas aflições. Nós sempre falamos muito dos primeiros capítulos, do capítulo 1, do capítulo 2, mas um pouco ali do capítulo 3, e o final do capítulo, o capítulo 42, que é o capítulo onde Deus vira, onde Deus honra, onde Deus muda a história de Jó. Mas dentre esses 3 capítulos, existe vários capítulos, porque o livro de Jó tem 42 capítulos. Então, dentro desse contexto, esses outros capítulos, o que acontece nessa história? Diz a palavra de Deus que quando veio todas aquelas aflições sobre Jó, vieram alguns amigos consolá-lo. E dentre esses amigos estavam esses homens aqui que nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler aqui, ó: Elifaz, Bildade, Suá e Naamá também veio. Elifaz, Bildade, Zofar e Naamá veio para poder consolar o Jó das suas aflições. E quando eles chegaram e viram Jó naquela situação, diz a palavra que eles ficaram vários dias ali, sentado com Jó, chorando com ele. Na verdade, eles vieram consolá-lo e eles consolaram ele sim, alguns dias.
Mas depois que passou aquele período de consolo, os dias foram passando e a situação do Jó não ia melhorando, pelo contrário, ele sofria, e diz a palavra que ele sofreu muito, foi muito o sofrimento dele, foi muito grande o sofrimento. E que enquanto ele estava ali naquela situação que durou vários meses, os seus amigos começaram a questionar Jó, a colocar o Jó sobre a parede. Então, as lutas de Jó foram quais? As lutas de Jó foram só perdas? Ele sofreu lutas, ele foi provado em todas as áreas. E uma das áreas que Jó foi provado foi o fato das pessoas à sua volta, dos seus amigos, o questionarem, dizerem para ele: Jó, você fez alguma coisa errada. Jó, tem algum problema com você, porque Deus é justo, Deus não vai castigar uma pessoa boa, Deus não vai castigar uma pessoa justa, Deus não vai fazer algo ruim para uma pessoa que está fazendo tudo certo. Mas a gente precisa entender que estar no centro da vontade de Deus implica em muitas vezes a gente entender que mesmo na hora da dor, que existe a vontade de Deus mesmo na hora da dor. Quando Jesus estava no Getsemane, ele orou pedindo que, se fosse possível, Deus passasse dele aquele cálice. Ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então, qual era a vontade de Deus? Diz a palavra que agradou ao Senhor moer Jesus. Foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus que Jesus passasse pela cruz, que Jesus sofresse aquelas aflições. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e sim, existem momentos que a gente está dentro da vontade de Deus, estamos no centro da vontade de Deus, não existe nada errado com a nossa vida cristã, não existe nada errado no nosso comportamento, mas estamos passando por lutas e por adversidades. Então, nesses momentos de luta e de adversidade, nós entendemos que Deus trabalha nas nossas vidas. Nós entendemos que Deus, ele age nas nossas vidas nesses momentos de adversidade. Pois os momentos de adversidade, eles nos fazem crescer. Eu ouvi hoje pela manhã que ninguém cresce sorrindo, que ninguém muda sorrindo, que ninguém evolui sorrindo. Os momentos de luta e de dor, eles servem para nos fazer crescer, nos fazer evoluir. E foi o que aconteceu com Jó. Diz a palavra de Deus que durante mais de 38 capítulos, ele foi questionado, foi pressionado na parede pelos seus amigos, dizendo: mas você pecou, Jó, você está sofrendo isso tudo porque você pecou, você fez alguma coisa errada, então reveja seus pensamentos, porque Deus é justo, Deus jamais permitiria você sofrer, Deus jamais permitiria você passar o que você está passando, se você estivesse andando corretamente, tem alguma coisa errada com você? Jó, reveja, e Jó estava ali perdido, machucado, ferido, sem filho, sem bem, sem nada. Ele estava na plena humilhação, no lugar onde tudo dava errado para ele, e ainda tinham pessoas falando: você está errado, você está em pecado, você fez alguma coisa que você não devia fazer. Existem momentos na vida da gente que vamos passar pela provação, porque a provação, o deserto, ele serve para poder moldar as nossas vidas. Eu ouvi também dizer que hoje pela manhã que Deus não derrama porção exagerada de provação sobre os seus filhos. Deus derrama sobre nós o limite, a provação na medida certa para nos ensinar. Deus não desperdiça provações, Deus não desperdiça lutas na vida dos seus filhos. Ele sabe de todas as coisas, ele guia as nossas vidas de todas as maneiras. Então todos os momentos difíceis, entenda, meu querido, minha querida, que são para mudar as nossas vidas. Diante de toda a luta que Jó passou, diante de todos os problemas que ele passou, diz a palavra de Deus que no final, quando Deus disse para os amigos de Jó: olha, eu estou irado com vocês, porque vocês não foram como meu filho Jó, o meu servo Jó. Vocês falaram que era mal, vocês tentaram defender Deus. Na verdade, os amigos de Jó estavam tentando defender Deus. Estavam querendo dizer para Jó que aquela luta que ele estava passando era por culpa dele. E Deus disse: vocês não precisam me defender, vocês não falaram nada certo de mim, vocês estão aí falando, encher a cabeça do Jó, fizeram aquela pressão psicológica no Jó. E eu quero dizer para você, não se preocupe quando as pessoas acusarem você. Você sabe que você está na vontade de Deus, você está passando por lutas, você está passando por adversidades, as portas se fecharam e as pessoas estão dizendo que se você está passando por esse problema é porque tem alguma coisa errada na sua vida, e às vezes as pessoas fazem isso para querer ajudar.
Eu vejo que os amigos do Jó queriam ajudar Jó. Eles não estavam ali querendo acusar ele, mas muitas vezes as pessoas próximas de nós não vão entender as nossas lutas, não vão entender as nossas dores. Elas vão querer achar uma maneira, uma forma da gente consertar aquilo ali. Elas vão querer achar que muitas vezes a gente está passando por aquilo ali porque a gente precisa mudar o nosso conceito, a gente precisa se aproximar mais de Deus. E às vezes a gente faz tudo isso, a gente está no centro da vontade de Deus, mas acontece o momento da humilhação, o momento da adversidade, esse momento de estar no pó e nas cinzas, ele vem para todos nós que servimos a Deus. Mas não é para deixar a gente lá, mas não é para deixar a gente envergonhado, é para fazer a gente crescer. Então, entenda, Deus mudou a história de Jó a partir do momento, depois de muitos meses naquela luta, Deus mudou a história dele quando ele passou a interceder pelos seus amigos, porque foi o que Deus tinha dito. Agora o Jó vai interceder por vocês. Vocês falaram muita bobagem e Deus honrou Jó. Deus honrou Jó diante dos seus próprios amigos, daqueles que o acusavam, daqueles que ficavam falando para ele: Jó, você tá errado. Deus disse: agora vocês vão ter que ir lá para Jó e vão ter que pedir Jó, porque é só se Jó orar que eu não vou derramar a ira, eu não vou ficar irado com vocês, eu vou perdoar vocês por causa do que vocês falaram. E quando chegou o dia de Deus mudar a história de Jó, Deus trouxe pessoas de longas datas, pessoas, amizades, relacionamentos antigos para abençoar a vida de Jó. Quando eu olho para essa palavra, diz aqui, todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos de outros tempos vieram festejar com Jó à mesa da sua casa. Eles consolaram Jó, confortaram Jó de todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele, e cada um trouxe um presente para Jó. Então Deus mobilizou pessoas. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo a importância dos relacionamentos, a importância de ser gentil com as pessoas que passam na nossa vida, a importância de fazer amizades, a importância de sair bem, de chegar bem na vida, na casa, no comércio, em qualquer lugar, em qualquer relacionamento, em qualquer negócio. Seja gentil, seja uma pessoa amigável, cumprimente, agradeça, seja favorável, não seja uma pessoa agressiva, grosseira, uma pessoa sem educação, uma pessoa nervosa, uma pessoa inacessível. Porque quando Deus provar você, provavelmente Ele vai usar pessoas que já passaram pela sua vida para honrar você, como Deus fez com Jó. Então, o que eu quero dizer? O momento da humilhação existe, e no momento da humilhação não adianta quererem vir ajudar a gente. Não adianta, porque no momento da humilhação as portas se fecham, sim. As coisas não dão certo, sim, dá tudo errado, tudo se fecha, porque é o tempo que Deus está tratando com a gente. Existem provações que Deus está tratando com a gente, e não adianta a gente correr, não adianta a gente chorar. A gente tem que entender que Deus está trabalhando em nossas vidas, e que a hora dele honrar as nossas vidas vai acontecer, a hora da virada vai acontecer, se nós não desfalecermos. Foi a palavra que eu li aqui na segunda-feira, que bem-aventurado é aquele, feliz é aquele que suporta com paciência, com perseverança a aprovação, porque no final de tudo ele vai ganhar a coroa da vida. Amém? Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigada, Jesus. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor derrame tua graça, teu amor sobre mim e sobre cada pessoa que aqui está. Que a tua palavra seja fortaleza nos nossos corações, e que possamos entender que apesar das adversidades, das lutas, das dores, o Senhor usa os momentos de adversidade. O Senhor muitas vezes envia provações para nos moldar, para nos fazer crescer. O Senhor não faz isso, Senhor, inutilmente. O Senhor está nos moldando para que possamos, ó Deus, resplandecer e viver aquilo que o Senhor deseja nessa terra. Usa as nossas vidas, faz a tua vontade, em nome de Jesus. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém.